Fala galera, análise pré-jogo de São Paulo e Flamengo pela 38ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x para essa partida. Então vamos lá, a gente vai começar nossa análise olhando para os números do São Paulo, que nas últimas 10 rodadas fez 4 jogos em casa, 3 vitórias e um empate, 83% de aproveitamento pro tricolor. Olhando para as estatísticas dessas partidas, a gente vai ver o São Paulo indo muito bem. 58% de posse de bola em média e contra 42% dos adversários, e em termos de expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, a gente vê o São Paulo à frente, 1.05 em média por jogo contra 0.4 dos adversários. Em termos de finalizações, o São Paulo é praticamente com o dobro de finalizações, 16.8 em média por jogo contra 8.8, e a expectativa de gols do São Paulo também muito maior, 1.74 em média contra 0.42 dos adversários. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, e aí a gente vê o São Paulo também melhor do que os adversários, 1.68 de expectativa de gols contra 0.33. Em termos de gols efetivamente marcados, São Paulo marcou aí uma média de 1.25 gols por jogo e não tomou nenhum gol em todas essas partidas, né? 3-0, 1-0, 1-0 e o empate por 0-0 contra o Cuiabá. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui uma graduação para eles que vai desde uma estrela, representando números bem baixos, até 5 estrelas, representando números bem altos. A gente vai ver aqui o São Paulo com praticamente todas as estatísticas com 3 ou 4 estrelas, só a expectativa de assistências com 2 estrelas, o que dá uma noção para a gente aí de um desempenho mediano para o São Paulo nesses jogos. Mas, pelo lado dos adversários, a gente vai ver praticamente todas as estatísticas aí com 2 estrelas ou menos. Todas as estatísticas, na verdade, com 2 estrelas ou menos, dando aí uma noção de um desempenho ruim dos adversários nesses jogos contra o São Paulo, e aí a gente consegue entender bem o bom aproveitamento de 83%. Agora a gente vai olhar para os números do Flamengo, mas antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 150 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Pelo lado do Flamengo, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, 3 vitórias e uma derrota, 75% de aproveitamento. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver o Flamengo aí praticamente melhor em todas elas, né? Então, 56% de posse de bola contra 44% dos adversários. Em termos de expectativa de assistências, 1.04 para o São Paulo contra para o Flamengo contra 0.56 dos adversários. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, 12 para o Flamengo contra 13 em média para os adversários, mas a gente vai ver o São Paulo com uma expectativa de gols o Flamengo com uma expectativa de gols muito melhor do que os adversários. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, 1.66 contra 0.66, quando a gente considera também a qualidade das finalizações, 2.05 para o Flamengo contra 0.71 dos adversários. Essas expectativas de gols se traduziram em gols efetivamente marcados, né? O Flamengo também indo bem melhor, uma média de 2.25 gols marcados por jogo contra 0.75 dos adversários. Para a gente entender um pouco melhor a representatividade desses números, eu trago aqui de novo a graduação deles. A gente vai ver que os adversários aqui com estatísticas com 2 ou 1 estrela, né, dando uma noção de um desempenho fraco nesses jogos. Pelo lado do Flamengo, a gente vê estatísticas com 4 ou 5 estrelas e número de finalizações e expectativa de assistências com 3. Então a gente vê aí um desempenho bom do Flamengo nesses jogos, o que se traduziu num bom aproveitamento de 75%. Para a gente fechar a nossa análise, trago aqui palpites de resultado para esse jogo, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz foi simulei 10 mil jogos entre São Paulo e Flamengo, olhando para a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que São Paulo, Flamengo e seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. E a partir disso, a gente fica aqui com uma projeção de favoritismo para o São Paulo, quando a gente olha pelo viés da expectativa de gols, 41% de probabilidade de vitória, 29% para o Flamengo e 29% para o empate. E pelo viés da expectativa de gols pós-chute, a gente vê um número um pouco mais equilibrado, 37% de probabilidade de vitória para o São Paulo, 33 para o Flamengo e 30 para o empate. Então, a gente pode dizer, olhando esses números, que o São Paulo é um ligeiro favorito aí para essa partida.
Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de São Paulo e Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!